Muito bem, vamos fazer o seguinte exercício. Verifique que o limite quando x tende a 1 de raiz de x é igual a 1, ok? Bem, a primeira observação é que verificar isso é a mesma coisa que verificar que o limite quando x tende a 1 de raiz de x menos 1 é igual a zero. Se a gente verificar essa igualdade aqui, então segue automaticamente, somando ambos os lados, que a gente obtém que o limite de raiz de x quando x tende a 1 é igual a 1, ok? Ok, isso parece que ficou mais complicado, mas na verdade isso ajuda bastante, porque a gente pode fazer o seguinte: considere raiz de x menos 1. Se nós multiplicarmos isso em cima e embaixo por raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1, nós obtemos o seguinte: o que está no numerador é um produto notável, tá certo? A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, então eu posso utilizar esse produto notável. Então, raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, usando esse produto notável, é igual a x, certo? X é positivo, então raiz de x vezes raiz de x dá x, menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre raiz de x mais 1, ok? Então, calcular esse limite, o limite quando x tende a 1 de raiz de x menos 1, é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre raiz de x mais 1. Ok? Bem, isso parece que de fato complicou, né, o nosso limite, ficou uma expressão mais complexa, mas na verdade é mais simples, porque a gente sabe que o limite quando x tende a 1 de x menos 1 do numerador, que aparece aqui, é, claro, é 1 menos 1, que é igual a zero, tá certo? Então o limite do numerador é zero. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai analisar o denominador e a gente vê o seguinte, que a gente pode reescrever esse limite assim, como limite quando x tende a 1 de x menos 1 vezes 1 sobre raiz de x mais 1. E o que acontece é que essa parte aqui a gente conhece o limite é zero, e a gente precisa mostrar que essa função aqui é limitada numa vizinhança de 1. Próximo a 1, essa função é limitada. E é muito fácil de verificar isso porque, olha só, em 1, raiz de x é 1, certo? Em 0, raiz de x é 0. Em 2, o valor é raiz de 2, né? Portanto, o gráfico é mais ou menos assim, né? Acredito que você já tenha visto o gráfico de raiz de x, é algo assim, é uma função monótona crescente, tá certo? O desenho não está muito bonito, mas é mais ou menos assim. E aqui você pode notar que próximo a 1, a gente está interessado em valores de x próximos a 1. Então, para valores de x próximos a 1, é isso que esse tiozinho significa. Então, por exemplo, para x entre 0 e 2, por exemplo, a gente tem que raiz de x, porque essa função é monótona, está entre raiz de 0, que é 0, e raiz de 2, que é raiz de 2. Então, o valor de raiz de x não é muito grande, nem muito pequeno, tá certo? Está limitado entre 0 e raiz de 2. Portanto, raiz de x mais 1, nessas condições, está entre raiz de 2 mais 1 e 1. Então, para x
bem próximo de 1, tá certo? E em particular x entre 0 e 2, né? Para qualquer x bem próximo de 1, você certamente está entre 0 e 2. A gente tem que o valor de raiz de x mais 1 está entre 1 e raiz de x mais 1. Portanto, a gente pode concluir que 1 sobre 1 mais raiz de x, né? Isso é limitado por baixo por 0, e por cima é limitado, só inverter essa desigualdade, tá certo? É limitado por 1, certo? O menor valor possível de 1 mais raiz de x é 1. Portanto, este valor aqui, 1 sobre 1 mais raiz de x, está sempre entre 0 e 1, desde que x esteja próximo de 1, tá certo? Então, a gente já viu a seguinte propriedade: se o limite de f de x, quando x tende a é zero, e a função g é limitada próxima a, então a gente pode concluir que o limite, quando x tende a de f de x vezes g de x, que esse limite existe e é igual a zero, tá? Quando a gente pega o limite de uma função f de x vezes g de x, essa função é limitada próxima a, e essa função aqui tem um limite quando x tende a e esse limite é zero, tem que ser zero, então a gente pode concluir que esse limite de f de x vezes g de x, quando x tende a é igual a zero, tá certo? Então eu vou usar essa propriedade do limite para calcular o nosso limite, tá certo? Então é exatamente a situação que a gente tem aqui. Eu tenho uma função cujo limite quando x tende a 1 é zero, multiplicada por uma função que é limitada próxima a 1. Portanto, usando essa propriedade, a gente conclui que o limite, quando x tende a 1, de raiz de x menos 1, é igual ao limite do produto de duas funções, x menos 1, que a gente sabe que vai a zero quando x tende a 1, vezes uma função limitada próxima a 1, próxima a 1, essa função é limitada, de fato é limitada por 1. Portanto, a gente pode concluir, usando essa propriedade aqui, que esse limite é realmente zero, tá certo? É uma função que vai para zero, vezes uma função limitada, portanto, esse limite é zero, ok? É isso.